O internato de Santa Mariana foi fundado nos anos 60 para crianças rejeitadas pela sociedade. Um lugar isolado, rodeado por uma floresta úmida e um lago escuro que parecia não refletir a luz do sol. Entre todos os alunos, havia uma que nunca se encaixou. Clara, uma menina pálida, de olhos fundos e cabelo desgrenhado, que andava o tempo todo com uma boneca feita à mão. A boneca era horrível, costurada com pano velho, olhos de vidro embaçados e fios de cabelo humano. Mas Clara a tratava como uma irmã. Conversava com ela, dava comida e dizia que a boneca contava segredos sobre a morte. As outras crianças zombavam dela, jogavam a boneca fora, mas toda vez, Clara a encontrava e sempre dizia: ela volta porque não gosta de ficar sozinha. Numa noite de tempestade, Clara desapareceu. Dizem que algumas crianças do dormitório trancaram ela no porão como trote. Mas alguém a viu fugir em direção ao lago, com a boneca nos braços. 3 dias depois, seu corpo apareceu boiando, de olhos abertos, abraçada à boneca. A água ao redor dela estava vermelha, mas não havia ferimentos. O internato fechou pouco tempo depois. Os moradores da vila diziam ouvir choros e cantigas infantis vindos da floresta. Alguns afirmavam ter visto uma menina andando na beira do lago, sempre com algo pequeno na mão. E com o tempo, a história virou lenda. Em 2024, 4 jovens youtubers decidiram visitar o local para um vídeo especial de terror real. Começaram rindo, brincando. Mas tudo mudou quando encontraram a Sala das Bonecas. Um lugar empoeirado com dezenas de brinquedos virados para a parede. No centro, sentada, estava ela. A boneca, idêntica, intacta. Dani, o líder do grupo, decidiu levá-la para o acampamento. Disse que seria o item amaldiçoado do vídeo. Naquela noite, coisas começaram a dar errado. A energia acabou. Os equipamentos desligaram. E Dani começou a agir de forma estranha, olhando para o vazio e dizendo: ela está triste. Ela quer brincar de novo. Pegadas pequenas começaram a surgir na lama. As câmeras captavam sussurros impossíveis de entender, mas com voz de criança. Uma delas, Carol, foi trancada sozinha numa sala. Gritava, chorava. Quando conseguiram arrombar a porta, só encontraram a boneca sentada no centro da sala. E a parede riscada com algo como unhas de criança, formando as palavras: ela quer outra amiga. Tentaram fugir, mas o carro não ligava. A neblina engoliu o internato. Quando olharam para trás, o prédio não estava mais lá. Só o lago. E nele, uma menina parada, de costas. Dani correu em direção a ela gritando Clara. E então, se jogou. Restaram apenas 2, Lucas e Larissa. Passaram a noite trancados no carro, ouvindo risadinhas do lado de fora. Ao amanhecer, a polícia os encontrou em estado catatônico. A boneca estava no colo de Lucas. E ele murmurava a mesma canção, sem parar. Quem pegar sua boneca, vai com ela morrer. O corpo de Dani nunca foi encontrado. Mas pescadores dizem que, em noites muito calmas, uma figura masculina pode ser vista no fundo do lago. Ao lado da menina. Sempre olhando. Sempre esperando. E a boneca? Foi levada para a delegacia local. Mas naquela mesma noite, sumiu. Dizem que no fim do mundo, entre montanhas de gelo e silêncio absoluto, existe uma cidade onde o tempo parou. O nome dela é Terskova, uma vila soviética esquecida que nem mesmo os mapas antigos ousam mostrar. Fundada nos anos 70 como abrigo para cientistas que trabalhavam em experimentos secretos do governo, a cidade desapareceu de repente. Nada de evacuação. Nada de sobreviventes. Só silêncio. E uma ordem explícita. Ninguém entra em Terskova. Durante décadas, a vila ficou isolada, cercada por cercas de arame farpado e guardas silenciosos. Mas com o colapso da União Soviética, a vigilância desapareceu. E foi assim que um grupo de documentaristas decidiu quebrar o tabu. 4 pessoas, especialistas em lugares abandonados, prontos para mostrar ao mundo o que havia sido escondido. Logo ao cruzarem os limites da cidade, algo estranho aconteceu. Os celulares desligaram, os relógios digitais travaram, e o GPS ficou em loop, mostrando apenas uma linha girando em círculos. Eles acharam que era interferência, mas o desconforto era palpável. O ar era denso,
com cheiro de ferrugem e algo mais. Úmido, como umidade antiga presa por anos. As ruas estavam congeladas no tempo. Veículos parados com as portas abertas, pratos sobre as mesas com comida podre, brinquedos jogados no chão como se as crianças tivessem sumido no meio da brincadeira. A escola ainda tinha desenhos presos na parede, mas nenhum mostrava paisagens, apenas figuras humanas sendo puxadas para dentro de espelhos ou relógios derretendo sob mãos esqueléticas. Naquela noite, o grupo acampou dentro do antigo hospital da cidade. Um lugar escuro, com salas cobertas de papéis e armários abertos. No andar de cima, encontraram um laboratório improvisado. No centro, uma cadeira de metal com correias e um gravador antigo. Ao ligarem o aparelho, ouviram apenas uma voz feminina, tremendo. Ele se move quando o tempo dorme. Por favor, não deixem o tempo dormir. Às 2h46, o fenômeno começou. Primeiro, o som morreu. Nada. Nenhum ruído, nem mesmo o de seus próprios passos. Depois, o tempo parou. Literalmente. As chamas das lanternas travaram no ar. Um dos integrantes ficou congelado com o braço levantado, e só voltou ao normal 6 segundos depois. Mas ele dizia ter passado horas em uma escuridão total, ouvindo um sussurro dizendo: seu tempo acabou. Em pânico, tentaram sair da cidade, mas o carro não funcionava. A estrada parecia girar em círculos, e por mais que andassem, sempre voltavam para a mesma casa de número 46. Era como se Terskova estivesse os prendendo, mantendo-os presos em uma repetição sem fim. Foi então que o viram. Ele, alto, de pele cinza metálica, sem rosto, movendo-se como se estivesse dentro d'água. Flutuava pelas ruas, atravessava paredes, e onde passava, o tempo parava novamente. Um dos integrantes, Diego, tentou enfrentá-lo com um canivete, mas desapareceu diante de todos. Literalmente. Um segundo ele estava lá. No outro, sumiu no ar como poeira. Voltaram ao hospital, tentando achar abrigo. Mas agora os relógios giravam ao contrário. As vozes começaram a surgir dos alto-falantes desligados. Riam, sussurravam nomes. Um dos documentaristas, Larissa, começou a gritar dizendo que via sua avó morta chamando por ela da janela do segundo andar. Quando foram olhar, não havia ninguém. Apenas o espelho, que agora mostrava uma cidade viva, com pessoas andando, presas em uma ilusão eterna. Na última noite, tudo colapsou. O tempo parava por minutos inteiros. Eles perdiam a noção do que era sonho ou vigília. Um deles tentou se matar para acordar, mas apenas sumiu. Restou apenas Larissa. Ela correu pela floresta até desmaiar na neve. Foi encontrada 3 dias depois, coberta de cortes e símbolos, murmurando: não é o tempo que para. É o tempo que observa. Desde então, ninguém mais voltou a Terskova. Mas há relatos de que em noites muito silenciosas, algumas pessoas veem relógios pararem sem motivo. E por um segundo, enxergam o nome, Terskova, piscando no fundo dos seus olhos, como um convite. Ou um aviso.